Obrigado, Mara. É um prazer para mim estar aqui com vocês hoje. Queria agradecer de novo o convite em nome do Banco Itaú para dividir com vocês as nossas visões sobre o cenário econômico do ano que vem. E eu trouxe aqui comigo eu anotei aqui os resultados e eu vou comparar o que a gente pensa aqui com o que vocês responderam. Eu acho que tem algumas variáveis que estão alinhadas, tem outras variáveis que estão um pouco diferentes, mas eu vou comentando aqui ao longo da apresentação. Tá legal? Então, de novo, obrigado pelo convite. Eu quero dividir aqui a minha apresentação, a minha fala, em 3 partes. Tá? Eu queria falar, primeiro, sobre o cenário internacional. Eu acho que a gente está numa fase de transição no cenário internacional, uma transição importante. Os Estados Unidos voltaram a crescer, isso tem impactos de curto prazo no Brasil, que tendem a ser um pouco mais negativos, mas de longo prazo, de médio prazo, um pouco mais positivos. Temos uma mudança no ciclo internacional dos preços das commodities, que foi muito clara a tendência de alta de 2000 até 2010, 2011, depois essa tendência se inverteu. Isso tem impactos para a América Latina em geral, para o Brasil em particular. Temos uma crise na Argentina, tudo isso tem um cenário que é importante para a gente pensar 2015, o cenário internacional e os seus efeitos sobre o Brasil. Depois eu queria falar um pouquinho sobre o Brasil em si, né? Crescimento especialmente. Acho que se tem uma grande surpresa frente às projeções que nós fazíamos no início do ano foi justamente no crescimento. Né? Eu lembro que a nossa projeção de PIB para esse ano era 1,9 em janeiro, e era considerado uma projeção pessimista. As pessoas falam, abaixo de 2, o Brasil tem crescido tão pouco, será que esse ano, com os estímulos do governo, não vai crescer mais? Ano de eleição, ano de Copa do Mundo. Acho que 1,9, 1,8 parece ok. Hoje a projeção está em 0. Né? Então 0,1, para ser mais preciso. Então teve uma surpresa aí adicional de crescimento, e eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre qual a nossa visão sobre isso e a nossa perspectiva de desempenho da economia para esse final de ano e principalmente para o ano que vem. E a terceira parte, tentar estender um pouco o cenário, né, a análise, e olhar para como é que são os pilares de crescimento e os desafios que o Brasil tem, não agora para o início do ano que vem, mas para os próximos, digamos, 4 anos, que é o mandato do próximo presidente ou presidenta, né, que a gente deve ter a partir de... Começamos a eleger no próximo domingo e teremos tomando posse a partir de janeiro. Tá legal? Então, deixa eu começar aqui com a parte do cenário internacional. Como eu falei, temos 3 aspectos importantes do cenário internacional. Primeiro, os Estados Unidos estão se recuperando. Né? Esse gráfico aqui mostra a taxa de desemprego dos Estados Unidos caindo firmemente nos últimos anos, com a taxa de desemprego mais baixa. O Banco Central está mais confortável, o Banco Central americano está mais confortável em tirar os estímulos monetários, né? Ele vinha conduzindo taxas de juros em 0 e uma emissão de dólares em torno de $1 trilhão por ano. Já anunciou que vai reduzir esse processo, já está reduzindo, na verdade, as emissões. A partir do ano que vem deve começar a subir juros. Banco Central começando a subir juros, as taxas de juros de longo prazo, que são esse outro gráfico aqui, já começam a subir. E taxas de juros de longo prazo nos Estados Unidos, taxas de juros de mercado nos Estados Unidos subindo, tem um impacto, claro, para países emergentes. Né? Juros mais altos nos Estados Unidos. Países emergentes não, outros países em geral. Né? Alta de taxa de juros nos Estados Unidos significa dólar mais forte, significa outras moedas mais fracas. Por isso que eu não falei só emergentes, porque o euro está enfraquecendo, a libra, o ien, o real, o dólar australiano, o peso chileno, ou seja, uma tendência geral de apreciação do dólar. No curto prazo, esse processo pode ser problemático para o Brasil, tende a ser problemático para o Brasil e para os países emergentes em geral. Se a gente olhar esse outro gráfico que mostra a correlação entre os juros americanos ali em azul e a taxa de câmbio do Brasil em laranja, vocês veem que a correlação, especialmente nos últimos 2 anos, tem sido absolutamente estreita. Ou seja, sempre que a gente tem um movimento de alta nos juros lá fora, a nossa taxa de câmbio automaticamente sente, né, e se comporta de forma mais volátil. Isso acontece no Brasil, acontece em outros países também. Essa última pernada do câmbio, essa depreciação importante que nós tivemos, em parte é devido à alta de taxa de juros nos Estados Unidos, essa tendência geral de
apreciação do dólar contra todas as moedas do mundo. Nossa visão é que isso vai continuar. Os Estados Unidos estão se recuperando de forma cada vez mais clara. O PIB do terceiro trimestre deve ficar em torno aí de 3,5%, do segundo trimestre desse ano foi quase 5% de crescimento. Tem uma recuperação aí em curso, e essa recuperação significa a normalização da política monetária, significa menos liquidez e mais volatilidade para os mercados emergentes no curto prazo. A parte boa dessa história é que os Estados Unidos estão se recuperando, tá certo? Os Estados Unidos se recuperando significa mais crescimento mundial, mais exportações do Brasil, principalmente lá para os Estados Unidos, e isso vai ajudar o Brasil a se recuperar, a crescer um pouco mais à frente, né? Mas no curto prazo o efeito principal é esse efeito de liquidez e efeito de volatilidade. Uma outra tendência importante no mercado internacional é a tendência dos preços das commodities, né? Se vocês derem uma olhada no gráfico aqui da direita de vocês, à esquerda minha aqui, o gráfico dos preços das commodities, esse gráfico mostra um índice de commodities construídos ali pela gente, lá no nosso departamento econômico, ponderado pela pauta de exportações do Brasil. Vocês veem que de 2001, 2002 até 2010, você tem uma clara tendência de alta do preço das commodities. Deu uma volatilidade ali a partir de 2008, 2009, né? Isso é a crise financeira internacional, mas se a gente abstrair daquela volatilidade forte a partir de 2008, a tendência praticamente até 2011 é de alta firme dos preços das commodities. Por que isso é importante? Porque nós exportamos commodities, tá certo? Nós, o Chile, o Peru, a Colômbia, né? A Argentina. Então, alta de preço de commodities significa que as nossas exportações estão rendendo mais, estão gerando mais renda para o país, né? E foi um forte movimento que durou mais de 10 anos, ou quase 10 anos. A partir de um certo ponto, o mundo emergente que demanda mais commodities começou a desacelerar. A desaceleração da China é a mais clara delas, né? Aqui está a produção industrial da China em tendência de desaceleração, moderada, mas é de alguma desaceleração. A própria alta de preços também dá uma segurada na demanda, e essa tendência se inverteu. A partir de 2011, 2012, os preços das commodities começaram a cair, né? Ainda estão num patamar bom, e a gente acha que eles vão ficar nesse patamar favorável. Se a gente comparar com os níveis lá de 2002, 2003, ainda é um nível bem mais favorável, mas já não é aquela tendência de alta, e sim uma tendência um pouco mais baixa, uma tendência de baixa. Essa tendência de baixa implica uma mudança nos motores de crescimento dos países da América Latina. O Brasil está desacelerando em parte por conta disso. O Chile está desacelerando, o Peru está desacelerando, a Colômbia está desacelerando, o México está desacelerando, a Argentina está em recessão, em boa parte por causa dessa inversão da tendência dos mercados internacionais. De novo, não é uma tendência muito pronunciada, a gente não acha que os preços vão continuar caindo, né? Mas certamente aquela bonança forte do mercado de commodities que a gente viu até 2011 parece ter ficado para trás, certo? Então, em suma, o cenário internacional ele é um cenário até menos arriscado, porque os Estados Unidos estão se recuperando, a Europa, que eu não mencionei aqui, deixou aquele risco de ruptura para trás, né? Voltou a crescer alguma coisa. A China desacelerou, mas ainda continua crescendo ali perto de 7,5%. Ou seja, o cenário internacional é um cenário até menos arriscado, mas é um cenário que, principalmente do ponto de vista de preço de ativos, de liquidez, um pouco menos favorável para o Brasil, porque vê taxa de juros mais alta lá fora, e vai continuar subindo, e preços de commodities um pouco mais baixas, e pode cair um pouquinho mais. Este cenário significa real mais fraco. Então, eu concordo com a maioria de vocês aqui que respondeu que a tendência é do real continuar depreciando. O movimento que a gente viu do real na última semana foi muito forte, tá certo? Mas, se a gente comparar o Brasil com a Austrália, o Chile, a Colômbia, para citar 3 países semelhantes ao Brasil do ponto de vista de exportação de commodities, a depreciação cambial acumulada nos últimos 2 meses foi semelhante, foi igual, em torno aí de 7%, 7,5%, o Brasil um pouquinho mais depois do movimento de ontem, mas não muito diferente, tá certo? Então, é importante olhar para esse pano de fundo e entender que os fundamentos internacionais do Brasil estão mudando um pouco, estão na direção de um crescimento um pouquinho mais moderado e uma taxa de câmbio mais depreciada. Tá certo? Ainda assim, eu acho que o cenário internacional não é suficiente para explicar esse desempenho do PIB brasileiro recente. Tá certo? O PIB brasileiro, nos últimos 4 trimestres divulgados, 3 foram negativos,
A nossa projeção é que o próximo a ser divulgado, que é o terceiro TRI de 2014, também seja negativo. Nós estamos passando por uma fase de crescimento muito mais baixo. Como eu falei, a gente projetava 1,9 no início do ano e a projeção hoje é 0. Essa desaceleração mundial, mudança do cenário internacional afeta? Claro que afeta. Volatilidade, preço de commodities mais baixo, recessão na Argentina. Um outro fator externo que é pouca chuva também interferiu aí, preço de energia mais alto, etc. Todos tiveram influência em provocar essa desaceleração da atividade econômica. Mas eu acho que tem fundamentos domésticos também, questões específicas da economia brasileira que estão impondo à economia essa fase cíclica de crescimento baixo. Gosto de comparar essa fase cíclica de crescimento baixo com uma ressaca. Como a economia estivesse numa excitação muito forte, num ânimo muito forte até o ano passado, e agora você está meio que um pouco de ressaca desse período, dando uma acomodada, dando uma encostada ali no pit stop para ajustar o motor, para trocar o pneu, porque o carro correu muito rápido até o ano passado. Mas espera aí, como assim o carro correu muito rápido? Se o PIB está fraco, também foi fraco em 2011, foi fraco em 2012, cadê esse carro correndo muito rápido? Cadê essa excitação toda que impôs essa ressaca na economia? Acho que a maneira de enxergar isso é olhar para este gráfico aqui. O PIB foi fraco, mas o consumo não foi fraco. Tá certo? Esse gráfico ele compara o desempenho das vendas no varejo, que é a linha azul, ali um índice de vendas no varejo tirado ali do IBGE, comparado com o índice de produção industrial do país. Certo? A produção industrial do país, medida lá pela pesquisa mensal do IBGE, ela está estagnada há 7 anos. Nós produzimos hoje, em média, o mesmo volume industrial que produzíamos em 2007. Por outro lado, todos os estímulos ao consumo, corte de taxa de juros até 2012, crédito ao consumo, aumento de salários, cortes de impostos específicos, tipo IPI da linha branca, IPI do automóvel, todos aqueles estímulos que o governo deu ao consumo funcionaram, não para impulsionar a indústria, não para impulsionar a produção doméstica, não para impulsionar o PIB. O PIB está restrito por questões de oferta, de custos, tá certo? Infraestrutura, produtividade, isso estava restringindo o PIB, não demanda. A demanda continuou muito forte. Teve anos aqui, por exemplo, pega o ano de 2012, a produção industrial foi negativa em 2,6, as vendas no varejo subiram 8,5. 2013 também foi forte. Ou seja, foram 4 ou 5 anos de forte crescimento do varejo. Esse forte crescimento do consumo, especialmente não respaldado pelo aumento de produção industrial, começou a trazer alguns desequilíbrios para a economia. Essa boca de jacaré, acho que trouxe alguns desequilíbrios para a economia, que agora estão exigindo de novo, comparando ali com o carro, é como se o carro estivesse começando a rodar rápido demais para o seu potencial, que é o que está dado ali pela indústria. Esse crescimento rápido demais começou a gerar problema no motor, esgarçamento do pneu, entupimento ali do escapamento, o cara tem que parar nos boxes para dar uma ajustada. Deixa eu explicar o que eu estou dizendo aqui. Você está consumindo muito, não está produzindo? Primeiro, você deve estar importando muito mais. De fato, o déficit em conta corrente brasileiro, a balança comercial mais balança de serviços, nesses últimos 4 anos de boca de jacaré, saíram de 1% do PIB e foram a quase 4% do PIB, de 20 para 80 bilhões de déficit. Primeiro sintoma ali de desequilíbrio cíclico. Segundo, o comprometimento de renda, boa parte daquela alta do consumo foi no crédito. Crédito muito forte, renda que não cresce na mesma velocidade, o comprometimento de renda começa a se acelerar, e aqui está o gráfico do Banco Central mostrando que até 2013 o comprometimento começou a acelerar num ritmo muito forte. O nível de endividamento do consumidor não é preocupante, mas certamente é um nível que já deixa tanto o consumidor quanto o ofertante de crédito um pouco mais conservador, de forma geral. Esse é o segundo desequilíbrio. Terceiro, inflação mais alta. Muita pressão de demanda, a inflação, principalmente de serviços no primeiro momento e depois de outros bens, quando o câmbio começa a depreciar, vai subindo. Olha o núcleo da inflação. Opa, desculpa. Deixa eu voltar aqui, que esse é o próximo. Isso. Inflação sai de 4,5, pula lá para
6,5%, quase 7%. Num primeiro momento, a estratégia para controlar a inflação é controlar preços, né? Aí os preços administrados vão lá para baixo. O ano passado a gente teve uma inflação que foi de 6%, mas foi um 6% com 8,5% de preços livres e 1% de preços administrados, né? Aí você está pegando o desequilíbrio macro e jogando para um desequilíbrio micro, nos setores que estão ligados a esses preços, né? Aí você vai congelando o preço até um tempo, os custos continuam subindo, outros preços vão subindo, uma hora é como uma panela de pressão, né? Uma hora esse negócio vem de uma vez. E está vindo, esse ano, uma boa parte dele, dessa alta de preços, já está vindo esse ano, a gente está vendo energia elétrica residencial, por exemplo, subindo aí 30%, 35%. A tendência é isso continuar para rebalancear a economia. Certo? Então, falei da alta do desequilíbrio externo, né? Aumento do déficit externo, do aumento do endividamento das famílias, do aumento da inflação, e o quarto ponto, que eu já mostrei aqui no slide, o quarto ponto é o fiscal. Porque boa parte daqueles estímulos foi dado em cima de desonerações tributárias, foi dado em cima de aumento de gastos. Você vai usando essa sobra fiscal, o superávit vai caindo, a dívida pública começa a subir, né? Até um ponto que você fala, bom, agora usei a bala, o crescimento não veio, a receita continua baixa, eu vou precisar fazer um ajuste aqui nas contas, eu não consigo mais seguir estimulando a economia via desonerações tributárias, porque acabou o meu superávit primário, a dívida começou a subir, a S&P deu um downgrade no Brasil, a Moody's pôs outlook negativo, é bom eu dar uma ajustada. Então, esses desequilíbrios que se acumularam até 2013, em 2014, estão exigindo uma parada técnica, digamos assim. Certo? Para de consumir muito forte para que o déficit externo se reequilibre, o endividamento do consumidor diminua, as pressões inflacionárias se acomodem, faz um ajuste fiscal para que os superávites primários melhorem e a relação dívida-PIB comece a equilibrar. A gente está passando por isso. Certo? A gente está passando por isso. A parte mais positiva é que alguns sinais já começam a aparecer. A gente já tem os primeiros sinais, por exemplo, quando eu mostrei aqui o gráfico... Oh, caramba, peraí. Estou conseguindo voltar. Isso. Quando eu mostrei aqui o gráfico do comprometimento de renda, por exemplo, você já está vendo que esse ano com crédito mais baixo, o consumo mais baixo, o comprometimento de renda já está começando a cair. Está no início do processo, tem que cair um pouco mais, né? Mesmo o déficit externo, que eu mostrei no slide anterior, ele já começou a se estabilizar e está com cara de que vai diminuir um pouquinho para frente. As pressões inflacionárias, o déficit externo ali que eu mencionei, né, se estabilizando e começando a virar. As pressões inflacionárias também estão começando a gradualmente mostrar um sinal melhor, principalmente ali na inflação de preços livres. Tá certo? Então, essa parada técnica está funcionando por este prisma, né? Já está ajudando a dar uma reequilibrada na economia. Obviamente que o remédio é amargo, ninguém gostaria de estar nessa situação, mas se tem um aspecto positivo é que pelo menos esses desequilíbrios estão se reequilibrando. Tá certo? Ainda provavelmente vamos ter que passar por um certo tempo, ainda não estamos prontos para sair dos boxes. Eu acho que o final desse ano, o início do ano que vem, o crescimento ainda deve seguir moderado, ainda deve seguir baixo, porque os estoques na indústria estão altos, porque esses desequilíbrios ainda não se ajustaram, a inflação ainda está relativamente alta. Ontem o Banco Central mostrou projeções de inflação que ainda estão acima da meta. E eles falaram numa entrevista coletiva após o relatório de inflação que foi divulgado, que a taxa de juros ou fica onde está ou sobe. Ainda não tem espaço para cair. Tá certo? Mesmo com um crescimento tão baixo. Por quê? Porque a inflação ainda está pressionada e agora, com a depreciação rápida da taxa de câmbio, essas pressões inflacionárias podem ficar um pouco mais intensas. Então, ainda não é hora de afrouxar o cinto. Ainda não é hora de voltar a estimular a economia. Mesmo porque, pelo menos do lado fiscal, a munição está bem menor do que tinha antes. Mas do lado monetário também. Né? É hora de esperar esse processo de desalavancagem acontecer, a economia vai gradualmente se reequilibrando. A minha impressão é que lá por metade do ano que vem, principalmente ali no segundo semestre do ano que vem, esse processo já vai estar mais adiantado, independente de governo. Tá? Independente de quem for eleito, acho que esse processo é um processo que já começou e tende a continuar no primeiro semestre do ano que vem, até a economia se ajustar e voltar
a crescer gradualmente para frente, né? Vai crescer para frente? Eu tenho muita convicção de que a economia volta a crescer depois que esse processo de reequilíbrio cíclico acontecer, né? Eu tenho um gráfico aqui mais para frente, que eu acho muito importante. Deixa eu ver se eu chego nele aqui, que é esse gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra o Brasil, não sei se todos vocês conseguem ler esse gráfico ali, mas depois eu disponibilizo a apresentação, mas esse gráfico é um gráfico que eu peguei emprestado do Fórum Econômico Mundial, e ele diz o seguinte: como é que é o Brasil comparado a outras economias emergentes? Como é que é o Brasil comparado os outros BRICS, como é que é o Brasil comparado aos outros países da América Latina, países que disputam o fluxo internacional de investimentos com o Brasil. Não investimento na Bolsa, não investimento na renda fixa, investimento em produção, tá certo? O chamado investimento estrangeiro direto. A linha azul é o Brasil, a linha preta é a média dos outros países, né? E quanto mais para dentro do gráfico, né, mais para dentro do círculo, pior você está naquele quesito. Então o Brasil é um pouco pior do que a média dos seus países, bem pouquinho mesmo, ali está coladinho ali no gráfico, um pouco pior em instituições, infraestrutura, ambiente macro, educação primária, educação secundária, mas aí quando chega no tamanho do mercado, o Brasil nada de braçada, tá certo? Então quando uma empresa vai decidir se investe no Brasil ou investe em outro país, primeiro ela olha o tamanho do mercado. Deixa eu comparar o Brasil com o Chile, por exemplo. Se eu colocar só o Chile ali naquele gráfico, quando chegar em ambiente macro, por exemplo, o Chile está bem melhor do que o Brasil. Inflação mais baixa, juro menor, crescimento melhor. Mas aí quando chega no tamanho do mercado, não dá para comparar. E a produção tem que estar perto do seu mercado. Tudo bem, então compara o Brasil com um país de mercado grande. Compara o Brasil com Turquia, com Rússia, com África do Sul, com China. Ora, tamanho de mercado, o Brasil está igual ou até perde de alguns desses países, mas aí quando chega em instituições, ambiente macro, a gente vai muito melhor, especialmente no quesito institucional. E o quesito institucional é absolutamente fundamental para se estabelecer uma empresa, se estabelecer um negócio. Tá certo? O Brasil tem uma democracia transparente, clara. Nós vamos ter eleições agora no domingo. Isso não acontece na Rússia, isso não acontece na China. Tá certo? Quem vai ser eleito vai ser o que a maioria dos brasileiros querem que seja eleito. Eu duvido que em algum desses outros países que eu mencionei, num ano de eleição como esse, o IBGE estaria divulgando que o PIB está negativo, etc. O IBGE divulga a realidade. Os números econômicos brasileiros são absolutamente acurados e transparentes. A inflação é aquela que está lá. Um pouco mais alta, mas é aquela que está lá. A gente não tem manipulação nos dados de inflação, nos dados do IBGE. Então, esse ambiente institucional ainda faz uma diferença muito forte no Brasil, quando a gente compara com outros países emergentes que estamos disputando os fluxos internacionais de investimento. Tem outros países que estão bem na foto também. O México, por exemplo, é um país que está super bem na foto, né? Está com um ambiente macro bom, tem um tamanho de mercado muito bom e está com uma agenda de reformas bastante interessante. Violência no México é muito pior do que a violência no Brasil. Isso é um fator. Mas esse é um nicho que eles estão tendo que lidar, né? Mas as reformas lá estão acontecendo. Eu acho que esse é o grande desafio que o próximo presidente da República vai ter. Certo? O desafio não vai ser reestabelecer o crescimento. Eu acho que reestabelecer um crescimento positivo, isso vai acontecer naturalmente à medida em que esse processo de desalavancagem e de ajuste da economia aconteça. É doloroso no curto prazo, significa crescimento ainda baixo por algum tempo, mas gradativamente eu acho que o crescimento volta. A grande dúvida é qual a velocidade do crescimento no próximo ciclo. Qual a velocidade do crescimento que a gente vai ver? Eu acho que 2015 vai ser um ano ainda de crescimento baixo, eu vou mostrar as projeções, mas a partir de 2016, a grande chave vai ser qual a velocidade do crescimento. E para medir a velocidade do crescimento, a gente precisa de fundamentalmente duas coisas, né, para ampliar a velocidade do crescimento. Primeiro, infraestrutura. Tá certo? Eu acho que aquele gráfico da boca de jacaré fica muito claro ali. O Brasil cresceu, a indústria no Brasil cresceu fortemente, enquanto ainda tínhamos capacidade ociosa na economia.
Quando chega lá em 2010, 2009, em algum momento por ali, a capacidade ociosa chega no limite, os custos começam a subir muito rapidamente, começa a faltar, as estradas ficam lotadas, começa a faltar porto para escoar, começa a faltar energia, tá certo? Aí a economia começa a sentir. É claro que a falta de energia esse ano tem muito a ver, não a falta de energia, mas a alta dos preços da energia, né, desse ano, que também é a alta dos preços é um sinal de escassez, né? Está relacionado muito fortemente com as chuvas, né? A gente teve uma temporada de chuvas fraca, e isso fez com que os níveis de reservatórios baixassem. Mas isso também tem a ver com outros fatores institucionais e do setor. Eu não sou especialista no setor não, mas claramente a gente vê que não é só uma questão de chuvas, também tem uma questão de organização da economia e planejamento para que a gente possa ter mais geração de energia, como mais infraestrutura, mais portos, mais aeroportos para frente. Acho que a gente está endereçando esse problema, especialmente do lado da infraestrutura, com as concessões. Eu vejo um lado muito positivo aqui, isso aí tem que ser avançado para que a velocidade de recuperação para aproveitar aquele tamanho de mercado seja clara. Esse é um aspecto. E o outro aspecto tem a ver com produtividade, tem a ver com eficiência da economia. Tem uma pesquisa do Banco Mundial, que é a pesquisa que é aquela do ranking de fazer negócios, né? Easiness of Doing Business. Vocês já devem ter visto esse ranking, tem lá na página do Banco Mundial. É uma pesquisa que vai em cada país e compara o ambiente de negócios do Brasil com outros países em vários aspectos, né? Como é que é a qualidade de vida do empresário? De todos os empresários, empresário grande, empresário médio, pequeno, do ponto de vista de infraestrutura, burocracia, legislação tributária, legislação trabalhista. O Brasil ainda está muito baixo nesse ranking, tá certo? O Brasil aqui no ranking de 2013 ficou na posição de 116 em 148 países. Está lá embaixo, está lá na rabeira. Estamos na frente da Argentina, né? Que é sempre uma boa coisa, né? Mas a notícia desagradável aqui é a seguinte: a Argentina em 2012 estava na nossa frente. Ela só está atrás do Brasil porque a Argentina que andou para trás, não foi o Brasil que foi para frente. Então, aqui o desafio é fundamental. E aqui tem a ver com burocracia de forma geral, né, com eficiência do Estado, eficiência das empresas, eficiência produtiva, e tem a ver também com produtividade da mão de obra, produtividade dos fatores de produção. Tá certo? Tem a ver com educação, tem a ver com treinamento, coisas que não nos faltavam até 2010, porque nós tínhamos abundância de mão de obra, nós tínhamos abundância de capacidade ociosa. Aí chegou em 2010, essas coisas passaram a ser um limitador ao crescimento, os custos subiram, e eu acho que esse é o grande desafio. O desafio não é demanda a gente tem, mercado a gente tem, espaço para crescimento a gente tem, potencial de aumentar as vendas a gente tem. O que a gente precisa é focar e cuidar do lado da oferta. A capacidade que nós tivemos de focar e cuidar do lado da oferta vai ser a capacidade que nós vamos ter para reacelerar a economia depois que esse período de rebalanço cíclico acontecer. Certo? Deixa eu terminar aqui a minha apresentação mostrando alguns números para vocês, né? As nossas projeções. Se eu conseguir voltar aqui para os slides. Aqui, tá certo? Os números estão pequenininhos ali, não estão pequenininhos de propósito, não, para vocês não enxergarem. Não. O cenário tá nebuloso, mas nem tanto. Tá certo? Como é que nós estamos vendo no ano de 2015? Estamos vendo um crescimento melhor para o ano que vem. Né? Um pouco em linha com o que metade de vocês responderam aqui nas perguntas iniciais. A gente tem uma projeção de crescimento de 0,1 esse ano e 1,3 no ano que vem. A recuperação do ano que vem tem a ver com o fato de, provavelmente, a gente vai estar mais avançado nesse processo de rebalanceamento, né, de desalavancagem da economia, e provavelmente outros fatores, como o crescimento americano, já vão começar a favorecer, e aí o país, a partir do segundo semestre do ano que vem, a base baixa desse ano também ajuda, né? A partir do começo do ano que vem, a gente tem um crescimento um pouquinho melhor, mas é 1,3, tá certo? Um crescimento em torno de 1%. Ainda é baixo, ainda faz parte desse processo de ajuste. O crescimento mesmo, o país vai estar mais livre, mais firme para crescer a partir de 2016, tá certo? E eu acho que a grande aqueles
pontos que eu enderecei, né, conforme as reformas acontecerem, se em 2016 a gente pode ter um crescimento de volta em torno de 3, 3 e pouco, ou vai ser um crescimento ainda perto de 2%. Projetamos inflação, desemprego um pouco mais alto, não muito, 5% esse ano, 5,6% no ano que vem. A alta do desemprego também está dentro desse processo de ajuste cíclico da economia, tá certo? A gente está vendo contratações menores nas empresas, eu acho que isso vai se traduzir em um aumento um pouquinho maior, em algum aumento do desemprego, de novo, nada grave, mas um desemprego um pouco maior, que também vai ajudar a controlar a inflação. A gente está vendo, a nossa projeção de inflação é de 6,5% para o ano que vem, 6,4%. Só que esse 6,4% é muito diferente dos 6% que a gente teve de inflação no ano passado. No ano passado, como eu mostrei para vocês, a gente teve 9% de preços livres e 1% de administrados, uma coisa muito desequilibrada. Para frente, a desaceleração da economia traz os preços livres para baixo, só que você tem que repagar os administrados que ficaram congelados e tem uma inflação também vinda dessa depreciação cambial. Então a gente vê a inflação se mantendo mais ou menos constante, só que com uma composição diferente do que ela foi. Taxa de juros estável, em torno de 11%. Né? Se a depreciação cambial for muito mais rápida a partir de agora, vocês veem que a gente projeta 2,40 para o final desse ano. Ela já está mais do que isso. Se o câmbio continuar acima de 2,40, subir acima de 2,50 e ficar por lá, já neste ano, eu acho que a pressão inflacionária pode ser maior e o Banco Central talvez seja obrigado a subir um pouco mais o juro no começo do ano que vem. Se o câmbio voltar, o juro pode ficar estável e aí, conforme a inflação de preços livres desacelere, lá para o final de 2015 ou no início de 2016, os juros já podem começar a cair. E, finalmente, a taxa de câmbio. A nossa visão é que o câmbio continua se depreciando, vai a 2,50 no ano que vem. Né? A nossa projeção era 2,40 para esse ano, o câmbio estava 2,30. A nossa ideia era que ele vai depreciando de 2,30 para 40, de 2,40 para 2,50. Foi mais rápido do que a gente imaginava, já está perto de 2, chegou a 2,45, está tão volátil que eu já não sei mais se está como é que está hoje. Né? Hoje pode estar 2,40, pode estar 2,50. Mas o fato é o seguinte, os fundamentos sugerem um câmbio mais depreciado. Não sei se esse câmbio depreciado já chega agora, vai demorar um pouquinho mais para vir, não sei se é 2,50, se é 2,55, se é 2,45, se é 2,60, mas é mais ou menos naquela direção. Tá certo? O câmbio pode ser mais apreciado do que essa nossa projeção? Acho difícil. Acho difícil porque os fundamentos internacionais sugerem um câmbio mais depreciado e o nosso déficit interno aqui também sugere um câmbio mais depreciado. Pode ser mais depreciado do que esses 2,50? Pode. Se as commodities caírem mais, se os juros subirem mais rápido nos Estados Unidos, ou se a gente demorar mais para fazer os ajustes aqui internos, né, talvez a gente tenha um câmbio mais depreciado. Então a gente está vendo a taxa de câmbio indo a 2,50 como um ponto de equilíbrio, com um balanço de riscos, na minha visão, um pouco mais para o lado de depreciar do que do lado de apreciar. Assim como a taxa de juros a gente está vendo em 11, mas no curto prazo o balanço de riscos parece ser de um juro maior do que 11 e não menor do que 11, ligado a essa possibilidade da taxa de câmbio ser mais depreciada. Tá certo? Acho que esse é o cenário, certo? É um cenário de paciência no curto prazo, não tem jeito, a gente tem desequilíbrios aí que a gente tem que consertar, os estoques estão elevados, o déficit externo ainda está elevado, a inflação está pressionada, tem que ter paciência, o crescimento vai ser baixo, esse processo vai reequilibrar a economia, conforme a economia reequilibrar, gradativamente o país vai ter espaço para voltar a crescer e vai crescer tanto quanto for a capacidade do próximo governo de avançar nos 2 pontos cruciais que eu mencionei. Infraestrutura, de maneira geral, ampla, né, tanto de obras quanto de energia, essas coisas. E produtividade da economia, também produtividade vista de uma maneira ampla, tanto do ponto de vista como de burocracia, legislação, tributação, quanto produtividade do ponto de vista da produtividade da mão de obra. Tá certo? Acho que, em linhas gerais, esse é o cenário. A apresentação está aqui, ela pode ser distribuída para vocês e qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou ficar aqui mais um pouco, a gente pode debater mais para frente. Tá legal? Obrigado, gente.